queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 10ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 2, a verdadeira casa do povo de Deus. E o último assunto dessa unidade é uma exortação à diligência, a urgência em buscar o descanso, que está em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Repetidamente, o autor da Epístola aos Hebreus retoma a mesma ideia que o move com tanta intensidade. Ao antigo povo de Deus, o Senhor entregou sua revelação através dos profetas. A igreja da nova aliança recebeu imensamente mais. Deus nos presenteou com seu Filho como Redentor e Senhor. Israel obteve a promessa do descanso terreno. A igreja, porém, recebe o anúncio do descanso eterno da parte de Deus. Esse descanso, no entanto, a participação na glória de Deus, não é uma propriedade imóvel e estática, sobre a qual os fiéis podem decidir e administrar conforme seu arbítrio. O alvo da glória eterna, em contraposição, requer da igreja o engajamento total de sua existência. Justamente o ingressar no descanso requer a concentração de todas as forças no alvo único. Agora é tempo de trabalhar e agir, o tempo de luta e da peregrinação. A jornada de serviço da igreja, a qual um dia se seguirá a celebração do sábado, o dia de descanso dos filhos de Deus. A palavra do Antigo Testamento não somente representa o consolo e promessa para a igreja do Novo Testamento, mas também lhe indica como um sinal de alerta, tendo a desobediência da geração no deserto o exemplo. Quem não olha mais para o alvo pode cair durante a caminhada. Somente na mais íntima ligação com Jesus Cristo podemos ser preservados dessa queda trágica. A discussão sobre o descanso de Deus, que é reservado aos crentes, o foco está no poder da palavra de Deus e na incapacidade de o homem esconder-se da palavra. Por causa da notável ordem das palavras e da escolha das palavras nesses versículos, presume-se que o escritor tenha tomado emprestado uma ou duas linhas de um poema que circulava na igreja primitiva sobre a palavra de Deus. Essa é uma possibilidade. Porém, o efeito desses versículos objetiva dar à discussão sobre o descanso sabático um choque apropriado ao apelar para a natureza e a autoridade da palavra de Deus. No sentido, iremos estudar uma afirmação resumida das referências anteriores da palavra de Deus. Seja falada ou escrita, a palavra de Deus é uma unidade. A mesma voz fala com clareza e autoridade para cada geração. Ela se dirige aos israelitas no deserto, aos cidadãos de Israel nos dias de Davi e aos destinatários da Epístola aos Hebreus no século I. Essa voz ainda fala hoje. A palavra é viva e poderosa no coração e na boca dos crentes. Os descrentes, no entanto, ousadamente rejeitam a própria palavra que é dirigida a eles. O conhecimento de Deus é todo abrangente, incluindo autoconhecimento e completo entendimento de todos os acontecimentos, passado, presente e futuro. A escrita refere-se à onisciência de Deus. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desses vídeos vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas disponíveis no canal no YouTube, através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E ainda pedir aos irmãos que orem por essa obra e participem das nossas aulas, deixando seus recados, dúvidas e sugestões. Divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos o nosso coração em Sua presença, Senhor. Ajuda-nos a compreender os estudos de hoje. Ilumina nossa mente, fortaleça a nossa fé, desperta em nós a diligência em buscar o descanso prometido pelo Senhor, a fim de que nos entreguemos cada vez mais, por completo, nas Suas mãos de poder. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.
exortação à diligência. Vamos ler Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vimos no versículo 11 a 13 do capítulo 4 de Hebreus a exortação à diligência. Esforço na obediência. Ser diligente, apressar-se, estar alerta na fé, para permanecer na graça, permanecer firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é irresistível, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus é discernidora. Embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, mas sim pela graça mediante a fé, aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. Esforcemo-nos. Sejamos diligentes, apressemo-nos, estejamos zelosos e alertas. A alusão do autor é principalmente à intensidade do propósito, ou ao máximo de empenho em entrar naquilo que Deus tão ricamente proporcionou ao seu povo. Não se trata de uma bênção concedida que flui tão somente da graça divina. Tenhamos cautela para não negligenciarmos o segundo e mais excelente e poderoso chamado da graça, o descanso, para que nós também, por nossa vez, não nos tornemos um exemplo de advertência para os outros. O exemplo da fé, como nós demonstramos, é uma experiência pessoal e espiritual de repouso em Deus mediante o Espírito. Mas nota-se que não se trata do descanso final do cristão pelo fato de ainda estar associado à observância de um dia de sábado típico. Alguns estudiosos acham que as palavras aquele descanso estão usadas em vez de o descanso de Deus para abranger uma única expressão, tanto o do sábado de descanso da alma como a observância do dia para comemorá-lo. Existe uma semelhança deste ensino entre o ensino de Paulo sobre o penhor da nossa herança e a entrada no descanso da fé. O penhor não é meramente um símbolo, mas uma verdadeira porção daquele que depois será concedido em medida mais rica e plena. É uma porção da herança, não a porção inteira. Assim também esse descanso da fé. É apenas o princípio daquilo que se fundirá depois no repouso da glória. O objetivo último do qual o capitão da nossa salvação conduz aqueles que santifica aqui. É uma alegria prévia daquilo que há de vir, quando a esperança se transformará em alegre desfrute, a fé em contemplação e a prece em louvor. O descanso da fé e o repouso final na glória se encontram e fundem-se nos portais da morte e nas glórias da ressurreição primeira. Descansaremos para sempre no lugar que Jesus foi preparar-nos, mas acima de tudo, repousaremos com ele em glória resplandecente. Então percebemos claramente que o esforço aqui refere-se ao esforço da fé. A salvação é de graça, mas permanecer nela exige esforço. A batalha é do Senhor, mas devemos tomar a espada. Devemos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não cedem à desobediência, os salvos, na luta contra o pecado, resistem até o sangue. A descrença leva a uma desobediência voluntária, que resulta numa incapacidade de arrepender-se. O resultado é a condenação eterna. O foco do autor para esta última parte de sua exortação é no poder da palavra de Deus e na incapacidade de o homem esconder-se dela. Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida porque não creu na palavra de Deus. Nós, porém, precisamos nos firmar mais e mais na palavra. E isso por várias razões, como nós vamos ver agora. A palavra de Deus ela é viva e tem vida em si mesma. Ela é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos.
Jesus salientou esta grande verdade quando disse lá em João, capítulo 6, no verso 63, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. O autor relembra que a palavra de Deus não pode ser tomada de uma forma leviana, pois se o leitor não deseja ouvir, ele enfrenta nada mais, nada menos do que o próprio Deus. A Bíblia é um livro que fala a todas as pessoas, em todos os lugares, em quase todas as línguas do mundo. A Bíblia exige uma resposta, porque Deus não tolera indiferença e desobediência. A segunda característica da palavra de Deus é que ela é ativa. A palavra de Deus é eficaz e poderosa. A palavra de Deus é energizante em seu efeito. Ninguém pode escapar dessa palavra viva e ativa. Ela é poderosa em ação, em contraste com o poder em potencial. O autor quer enfatizar que a palavra que os judeus possuíam deve ser considerada como o poder de Deus e que seria presunção e orgulho, portanto, sujeitá-las a oposições ou falsificá-las. É uma insensatez criticar aquilo pelo qual nós seremos julgados diante do universo reunido. A Bíblia não é uma carta morta, comparável à lei que não é mais administrada. As pessoas que escolhem ignorar a mensagem das Escrituras não experimentarão meramente o poder da palavra de Deus, mas também o seu corte afiado. No mundo antigo, a espada afiada de 2 gumes era a arma mais afiada disponível em qualquer arsenal. A palavra de Deus é essa arma. O simbolismo transmite a mensagem de que o julgamento de Deus é severo, justo e terrível. Deus tem o poder supremo sobre suas criaturas. Aqueles que se recusam a escutar a palavra enfrentam julgamento e morte, enquanto aqueles que obedecem a ela entram no descanso de Deus e têm vida eterna. Que ninguém despreze a palavra falada ou escrita, que ninguém a ignore, que ninguém se oponha a ela deliberadamente. Esta palavra corta e divide, assim como um bisturi de um cirurgião descobre os mais delicados nervos do corpo humano. A palavra pode atravessar a alma e o espírito, até os pensamentos e desígnios mais íntimos do coração. Pode-se então dizer que a palavra ou a revelação divina penetra todo o ser do homem, alma e espírito. Isso requer uma consideração adicional. Para nós, a alma está associada a uma ideia mais profunda como parte imaterial ou espiritual do homem. O homem, portanto, compõe-se de uma dimensão material, o corpo, e de uma parte imaterial, alma e espírito. A parte imaterial é considerada pelo autor em 2 distinções: a alma que anima o corpo e o espírito que é a fonte de nossa relação para com Deus. É isso que dá origem ao ensino sobre a tricotomia funcional. Embora há alguns teólogos que adotem a dicotomia essencial, mas isso não é a discussão para o momento. Vamos prosseguir e entender que convém ter em mente que a alma é espiritual em relação ao corpo, sendo o espírito o princípio da vida e a alma a sede da vida. Quando, porém, distingue-se esses 2 membros um do outro, a alma é a vida do corpo que o espírito lhe dá, e o espírito, a mesma porção imaterial considerada como divinamente inspirada, e, portanto, a esfera do poder regenerador e santificador de Deus. O pecado operou uma desordem moral do homem e produziu um estado de injustiça, em que o princípio superior do espírito foi dominado pela alma, ou vida natural. A essa condição, o autor da epístola aplica o termo alma como sede de pensamentos, sentimentos e vontades, no que tange somente à existência física. Feita essas considerações, vamos continuar. A palavra de Deus é irresistível. A palavra tem resistido a ataques furiosos do inimigo. Tem saído vitoriosa das fogueiras da intolerância. O fogo não pode resistir à verdade. A palavra tem saído de ataques de céticos. Nada pode resistir à verdade. Ela não pode falhar. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Quando a lemos, ela nos lê. Quando a examinamos, ela nos analisa.
A palavra de Deus é penetrante, trata dos nossos pensamentos e penetra até as nossas intenções. É capaz de renovar e santificar o entendimento do homem. Enquanto os pensamentos do homem permanecem escondidos do olho do examinador de outra pessoa, a palavra de Deus nos descobre. A palavra de Deus é chamada de juízo dos pensamentos e intenções do homem. O Senhor, com suas palavras, expõe os motivos escondidos no coração do homem. O autor enfatiza o ato de Deus de falar com o homem. A palavra de Deus não é um documento escrito de séculos passados, é viva e atual, é poderosa e eficaz, e é intacta e imutável. Toca o homem hoje. Deus dirige-se ao homem na totalidade de sua essência. Deus dirige ao homem na totalidade de sua existência, e o homem é incapaz de escapar do impacto da palavra de Deus. A palavra exerce um efeito distintivo e crítico sobre todo o caráter moral do homem. E o discernimento, os julgamentos, as advertências e as consolações que traz são sempre infalíveis e impecavelmente verdadeiros. A palavra de Deus nos permite distinguir entre o que é natural e o que é operado em nós pelo Espírito de Deus. É da maior importância identificar esses dois estágios da experiência cristã e do conhecimento pessoal de Deus. O primeiro é o reconhecimento do dom da vida, que nos dá poder para caminhar no Espírito e permite que não atendamos mais aos desejos da carne, embora o conflito na alma permaneça. O segundo é o início de uma caminhada para o plano mais elevado, em que a natureza carnal é crucificada, sendo removida as suas manifestações de maus desejos e paixões desordenadas. Dessa forma, a pureza se dissemina em todo o ser e a alma entra na plenitude da bênção de Cristo. A palavra de Deus é discernidora. Ela é o raio-x. Ela examina o que está em nosso íntimo, devassa os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. Nada fica escondido diante de sua mensagem. Deus está em todas as coisas, dentro, mas não enclausurado, fora, mas não excluído, acima, mas não levantado, abaixo, mas não comprimido. Ele encontra-se inteiramente acima, presidindo, sustentando totalmente por dentro, preenchendo todo o espaço. Contudo, o descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo. O descanso é dádiva de Deus e não resultado de nossos esforços. A fé em Jesus é a condição para entrarmos nesse descanso. E esse descanso começa nesse mundo. A única maneira de nos assegurarmos de que estamos a caminho desse repouso é permanecendo firmes na palavra de Deus. A palavra penetra o ser humano, alterando-o completamente na sua estrutura moral, sentimental, social, biológica, psicológica e principalmente espiritual. Bem, meus queridos, encerramos aqui a análise dos versículos de hoje. Passemos agora às nossas considerações finais. É hora de pensarmos mais no céu. Como cristãos, fugimos da cidade da destruição mediante a cruz. Às vezes conseguimos vislumbrar a cidade celestial enquanto caminhamos em nossa jornada até lá. Ainda não chegamos, mas se continuarmos andando, se continuarmos em frente, chegaremos lá. Nada nos deixará de fora, exceto a descrença, isto é, a resistência à palavra de Deus, que pode nos levar a desistir de Cristo em algum momento. A palavra mostra como realmente somos em nosso interior mais profundo. Trata de nossos pensamentos e até mesmo de nossas intenções. É por sua palavra que Deus trata as pessoas. Tudo o que somos é, para Ele, livro aberto. Nada fica escondido ao seu olhar. E por sua palavra, Deus nos revela aquilo que vê. Deus é o único com quem temos de lidar. E por sua palavra, Ele nos faz reconhecer o quanto nos lê completamente. Existem verdadeiros cristãos que gozam a segurança da salvação, mas depois a perdem. Isso se dá
por negligenciarem ao ouvir as Escrituras com seriedade. Não há como vir a fé sem a palavra. Não há perseverança na fé sem a palavra. Quem negligencia as Escrituras não consegue ter crescimento na graça e no conhecimento e nem em intimidade com o Senhor. É mediante a sua palavra que Deus faz o que faz em suas criaturas. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, obrigada por mais este estudo. Ajuda-nos a ser diligentes, zelosos, cuidadosos, aplicados na busca do conhecimento da Tua palavra e na obediência dela, a fim de que possamos conhecer cada vez mais os Seus desígnios e para que possamos também nos conhecer, reconhecendo nossas falhas e fraquezas e quão grande é a nossa necessidade de Ti, para que o Seu poder opere em nós aquilo que nós não somos capazes de realizar, nem de viver e nem de sentir. Ajuda-nos, ó Pai, a transformar o nosso coração e que nossos olhos espirituais vislumbrem a glória que nos aguarda na cidade celestial e que isso seja suficiente para nos alegrarmos e motivarmos na perseverança da fé. Desde já nós te agradecemos e bendizemos por esta graça, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e a oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá!